Quais são as principais causas Isso, aqui no Brasil? Então, a gente tem como... e por isso essa é uma doença tão importante para a sociedade brasileira, porque nós temos como causas acidentes de transporte, nós temos como causa violência, né, urbana e quedas. Então, de maneira geral, essas são as três principais. Em diferentes lugares, tem uma incidência um pouco mais aumentada de uma causa do que outra, mas, de maneira geral, acidentes de transporte e quedas são as principais causas que a gente tem no Brasil de traumatismo craniano. É interessante pelo próprio perfil, né? Muitas vezes as pessoas têm uma casa com um quintal pequeno, o quintal é em cima da casa, essa casa não é cercada, ou as escadas são estreitas. Essas quedas geram muito trauma, né? Pois é, isso é curioso, porque quando a gente pensa em termos de quedas, essa incidência de quedas... Por exemplo, um trabalho estatístico bem interessante do grupo de Belo Horizonte, para eles, quedas foi mais comum do que de acidente de transporte. Aqui em São Paulo, geralmente, a gente tem um pouco mais de acidente de transporte. Mas isso é comum, por exemplo, na Suécia, na Noruega, quedas também é a principal causa. A diferença é que na Suécia, na Noruega, na Escandinávia, as quedas são de idosos no banheiro. Uma queda, portanto, que gera um trauma de menor impacto. Enquanto a nossa queda frequente é a queda de laje, é uma queda gerando um trauma de alta energia. Alta energia, né? Portanto, termina sendo uma situação mais preocupante do que essa queda que acontece em alguns países da Europa. Isso daí, o que você tem a fazer é um processo educativo da população. Não cair nessa Não cair. situação. Se você sabe que dizer para não cair não é possível, a pessoa não cai porque quer. Mas orientar a usar o capacete, muita gente usa o capacete como protetor de cotovelo, né? Indevido. Usar cinto de segurança, que faz uma diferença muito grande para esses casos. Medidas para os pacientes idosos, por exemplo, evitar um banheiro com piso muito liso, tomar determinados cuidados, subir e descer escadas com cuidado, pegando no corrimão. Todas essas orientações parecem muito óbvias, é importante a gente reforçar sempre. Só um stopzinho. Moçada, como o Paiva falou, ô skatista, você não pensa que você está num esporte praticando skate, que é tranquilo se você cair e bater a cabeça. Não, usa o capacete. Ciclista, usa o capacete. Motociclista, usa o capacete. Você que tem 5 caras dentro do seu carro, todo mundo com cinto de segurança. Não dá partida no seu carro sem que todo mundo esteja com o cinto de segurança. Criança, cadeirinha. Criança no colo da mãe, no banco da frente ou do lado da janela, é igual a injeção. Você paga convênio, você paga o melhor convênio do mundo, a propaganda do seu convênio é maravilhosa, mas a gente não quer que você vá parar lá com trauma crânioencefálico, porque isso vai causar muito transtorno na sua vida. Então, como o Paiva falou, para você não chegar lá, você não ter uma lesão primária, use as medidas de prevenção do trauma para proteger a sua cabeça. Paiva, segue, desculpa. Perfeito. Não, mas está certíssimo. Esse é um papel fundamental que a gente tem que ter em termos de educação. Porque como as pessoas no dia a dia, o skatista, vê alguém caiu, né, arranhou o braço, tudo bem, segue a vida. A gente vê o skatista que sofreu uma hemorragia cerebral, que teve consequências, então a gente tem que mostrar para as pessoas a gravidade que isso pode trazer para elas. Para você ter uma ideia, a incidência de traumatismo crânioencefálico no Brasil é de 65 pessoas para 100 mil. Alto, hein? Pois é, mas não é. Se você for ver, há um subdiagnóstico. Esse é dado oficial do DataSUS. Na Áustria, a incidência é 303. Então, assim... Mas aí é os velhinhos que caem, né? Pois é, mas eu não acredito, assim, quem já foi em Viena, ver todo aquele ambiente ali, imaginar que em Viena a incidência de traumatismo é tão mais alta do que em determinadas regiões do país. E principalmente porque no Brasil houve uma migração demográfica, uma modificação epidemiológica. O traumatismo, até os anos 90, traumatismo craniano e os traumas, de maneira geral, de alta energia, eles eram restritos a cidades de grande porte. Hoje, com o uso de motocicleta em cidades de pequeno e médio porte, houve essa epidemia que afeta essas cidades. Então, qualquer cidade de 200, 300 mil pessoas tem um monte de traumatismo, de neurotraumas, porque o pessoal anda de moto. Essa transição da bicicleta para a moto foi muito rápida. Então, a pessoa estava lá, andava de bicicleta, ia lá na sexta-feira, bebia lá a cerveja dele, pegava a bike, tinha uma queda de bike,
e arranhava, se arranhava, ia empurrando a bike até chegar em casa. Hoje ele pega a moto dele e faz a mesma coisa, só que a moto dele é uma arma muito mais perigosa do que a bicicleta. Ah, e só um detalhe, tá? A maioria desses acidentes é aquele cara que pega a moto, vai na esquina, no bar e volta para casa. Sim. É perto de casa, Sim. né? Sim. Que é aquela psicologia que a gente tem. Ah, eu vou aqui perto, eu não vou nem colocar o capacete, não vou nem botar o cinto. Vou ali na esquina, faço minha compra, tomo uma e volto para aí. Sim. Então, assim, e isso, por exemplo, particularmente em algumas regiões do Norte e Nordeste, onde tem menos fiscalização, o uso de capacete é quase exceção. O careta, né? Assim, houve alguns períodos aí na década de 2000 para 2010, que é um absurdo, em que algumas cidades editaram umas leis naturalmente, né, ilegais que proibiam o uso de capacete. Porque tinha tanto problema com violência urbana, de assalto, que as pessoas proibiram de capacete, porque se alguém está usando capacete, deve ser assaltante. Deve ter que ser identificado. Tá, então vamos lá. Qual é o impacto? Fala aí pra gente. Então como eu falei, os dados são subnotificados, mas mesmo assim são altos. Se a gente for observar, são 125 mil hospitalizações com internação em unidades de semi-intensiva ou UTI por ano. Então é um número grande e é um número, como eu falei, subdimensionado, levando em consideração que a gente tem praticamente 50 mil mortes violentas derivadas de violência e mais 50, 60 mil mortes derivadas de acidente de transporte. Então a gente tem mais de 100 causas externas, que a gente chama, que são essas questões de um acidente ou uma violência, é a terceira causa de morte no país, depois de doenças cardiovasculares, oncológicas, aí são causas externas, com quase 150, entre 100 e 150 mil pessoas. É alto, né? É alto. Então, assim, não é de se imaginar que se morre mais de 100 mil, só interna 125 mil. Então, tem um cenário... Alguma coisa está errada nessa conta. Exatamente. Porque, assim, há uma dissociação entre o número de internações e o número de registro de óbitos. Então, provavelmente, o número de internações é muito maior. Nos Estados Unidos, em termos de atendimento de hospitalizações, a gente fala em 2 milhões de pacientes que são atendidos por alguma causa de TCE e mais de 500 mil hospitalizações. Então, no Brasil, não imagino que sejam números muito diferentes. Apesar da gente ter 100 milhões de habitantes a menos, o uso de transporte e violência, nós são indicadores piores. Acidente de trânsito e violência nossos são piores. Nos Estados Unidos não é uma maravilha, mas os nossos indicadores são bem piores. Então, acho que esse aspecto. O custo também é um problema. Tá? A gente está falando, para os Estados Unidos, algo em torno de mais de 80 bilhões de dólares por ano. No Brasil, há uma subdimensionamento. O DataSUS fala em 43 milhões de reais. Isso é absolutamente improvável que seja tão pouco, porque muitos pacientes que permanecem em UTI por muito tempo têm uma conta de SUS, um custo de SUS para mais de 500 mil reais. Muito tempo, a média é quanto? 15 dias? A média, levando em consideração assim, trauma de crânio geral, a nossa mortalidade é 7,9%. Trauma geral, incluindo os leves, o jogo de futebol que foi levado para o pronto-socorro. Então a gente fala em 7,9%. Então é alto. É alto. Quando a gente se você falar em grave, quantos morrem? Então, em grave, nós temos, por exemplo, dados no nosso banco de dados que a gente construiu em colaboração com o professor Robson Amorim há alguns anos no HC. O Amorim, seu companheiro de residência. E a gente viu grave em 27,8%. É alto, hein? Mas assim, por exemplo, alguns dados de alguns centros aqui, de centros grandes também de trauma no país, em trauma fala em 51%.